Você já parou pra pensar em como funciona a criação de vilões em animes? Todo vilão de anime parece nascer do abandono e não nascer do ódio. Todo vilão que aparece como ameaça absoluta, como símbolo do mal, como algo a ser derrotado, um dia foi apenas alguém tentando existir em um mundo que não queria sua existência. Os animes não contam histórias sobre pessoas que escolheram ser demais. Eles contam histórias sobre pessoas que foram deixadas pra trás e que acabaram se perdendo na dor. Ninguém nasce com ódio. Na verdade, o ódio é aprendido. Ele se forma lentamente quando a dor não encontra resposta, quando a perda não encontra consolo e quando o sofrimento se torna rotina. Muito semelhante ao que acontece, inclusive, no nosso mundo atual. Nos animes, o mal não surge em grandes explosões, mas em pequenos silêncios repetidos para diversas pessoas. É o silêncio de quem pede ajuda e não é ouvido. É o silêncio de quem sofre, mas é ignorado. Igual a diversas pessoas hoje em dia que às vezes se sentem tristes, estão trancadas no quarto e até mesmo tentam algo contra suas vidas, mas obviamente são ignorados. Em Naruto, por exemplo, a gente tem um personagem chamado Gaara. Gaara foi tratado como uma arma, tratado como uma ameaça, ensinado a temer a si mesmo e ensinado a proteger apenas a si mesmo. Ele aprendeu que só seria visto através do medo e através da dor. O amor nunca lhe foi apresentado como uma opção e a violência foi. Obviamente que conforme o anime vai passando, tudo isso vai mudando, mas é interessante você ver a história do Gaara e você vê que muita gente se identifica com essa história, seja quando assistiu sendo criança, quando assistiu sendo adolescente ou até mesmo agora, na vida adulta. Afinal de contas, é uma história que reflete um pouco da realidade que a gente vive. Mas se a gente for pra outro vilão, como por exemplo o Obito não nasceu inimigo, ele nasceu sonhador. A perda o quebrou, mas o que realmente transformou o Obito foi a ausência de alguém que dissesse que a sua dor importava. Quando tudo lhe foi tirado, o mundo surgiu em sua frente e Obito ficou parado naquele instante observando o mundo que era extremamente caótico. No final de tudo, a gente percebe que era mais uma alma sonhadora que foi destruída. Em cada um desses personagens existe um momento invisível, um ponto de ruptura silencioso. Não é a primeira morte, não é o primeiro ataque. É o instante em que a esperança se apaga, quando a ideia de ser salvo deixa de fazer sentido. O ódio em animes nunca é o começo, ele é o último recurso. Quando amar não funciona, quando confiar não funciona, quando pedir ajuda não funciona, no final de tudo, tudo que lhe resta é o ódio. E a dor vira seu propósito e sua identidade. Todo vilão é um espelho quebrado de um herói. A gente olha isso, por exemplo, sobre Nagato e Naruto, que tiveram inclusive o mesmo mestre e inclusive tem uma conversa muito foda que eles têm no anime também quando eles se encontram. Eles caminham pela mesma estrada, sofrem perdas semelhantes, enfrentam o mesmo mundo cruel. E esse mundo cruel é o mesmo mundo que os separa e é um mundo que faz com que um consiga ir pra frente e com que o outro fique pra trás. Os animes deixam bem claro que o verdadeiro antagonista na história nunca foi apenas uma ou duas pessoas, e é na verdade um sistema que abandona as pessoas, um mundo que vira o rosto, uma sociedade que cria feridas, igual poderia ter acontecido com Naruto, afinal de contas ele foi rejeitado, humilhado e deixado de lado. E essas mesmas pessoas que viram o rosto pra você se assustam quando você decide também fazer com que elas tenham sangue. E bem, talvez por causa disso que as pessoas gostam tanto de muitos vilões de anime. Afinal de contas, no final de tudo, eles não falam sobre monstros, eles falam sobre abandono, sobre pessoas que foram abandonadas. E bem, eu só fiz esse vídeo sem roteiro nenhum, falando sobre isso porque veio à minha mente mais uma vez igual a tudo que tem aqui. Não sei se alguém já parou pra pensar nisso, alguém já parou pra pensar em como que é formado o vilão em anime, muitas vezes. Obviamente que a gente tem aí animes que acontecem de outra forma, né, que só são maldade pura, mas é isso.